Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer aqui uma reflexão, uma conversa, né, sobre a questão da experiência com Jesus Cristo. Eu não considero uma pregação, né? Mas olha só, a palavra de Deus, acho que agora dá para ver, Jesus declarou, cresceu demais. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma coisa que muito me chama a atenção, né? Muito me chama a atenção na experiência com Jesus, na experiência de ter Jesus no coração, é a vida. É exatamente isso, a vida. A Bíblia nos fala que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aí veio Jesus, veio o Espírito Santo morar em nosso coração. E quando isso aconteceu, e quando isso acontece na vida de um ser humano, tudo fica diferente. A nossa visão de vida muda, né? Nosso estilo de vida muda. Não é que nós nos tornamos perfeitos, nós nos tornamos perfeitos. Nós nos tornamos melhores que os outros, é verdade. Porque o objetivo não é ser melhor que os outros. O objetivo é estarmos perto de Deus, é termos a vida de Deus, é termos a comunhão com Deus, Esse é o objetivo. É Deus restaurar o nosso interior, é Deus restaurar os projetos dele em nossa vida, porque há muitas pessoas que estão como que mortas espiritualmente. O que é? A Bíblia nos traz a posição de morte e a posição de vida. A morte pode ser uma morte física, mas quando a Bíblia fala que tem a morte espiritual, essa morte espiritual temos que entender primeiramente de forma global, da raça humana, da espécie humana, que começou e que aconteceu em Adão. Quando Adão era vivo interiormente, ele tinha o Espírito de Deus morando dentro dele, tinha a sua alma equilibrada, não havia desequilíbrios emocionais na vida dele, não havia. Era comunhão, conversava com Deus continuamente, mas num dia que Adão pecou, morreu, porque morte é separação. O Espírito Santo deixou o coração de Adão, deixou a vida de Adão. Isso é chamado de morte espiritual. A pessoa continua com seu espírito a existir, mas o Espírito Santo deixa a alma dele. Então, quando Deus vem fazer morada no coração da pessoa, ela tem uma experiência de ressurreição espiritual, de vivificação espiritual, de nascer de novo, né? De ser redimido, de ser resgatado, de ser transformado, de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A experiência com Jesus é algo tremendo, tremendo. Isso traz experiências práticas na vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas eram pessoas totalmente entregues aos vícios, totalmente entregues ao pecado, totalmente entregues à rebeldia, eram pessoas odiosas e muitas vezes que odiava tudo e que trazia confusão no seu lar, e trazia confusão na sua vida profissional, trazia perturbação para a sua própria alma, mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Um dia ele tem uma experiência com Jesus, e aí ele conhece a paz que Jesus disse: eu vos dou a paz. A paz não como a do mundo,
né? É a paz de Jesus, a qual o apóstolo Paulo escreveu dizendo que a paz de Deus excede a toda compreensão humana. Vai além, muito além. Então, quando nós temos uma experiência com Deus, muitos que andavam perturbados, desorientados, passam agora a ter paz. Você, como é que está agora? Como é que está a sua vida? Está se sentindo perturbado, tribulado? É Jesus. Deus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso aí. Você quer sentir paz, alívio, sua vida está perturbada, porque sabe que você não tem uma experiência com Jesus ainda, mas Jesus quer te libertar, quer te salvar, quer te mudar. E quem sabe você está afastado de Jesus, você está desviado, e você não consegue ter a mesma comunhão com Deus. Então Jesus está falando, Jesus fala contigo, com certeza, neste momento. Vinde a mim. Está cansado? Você quer renovar suas forças? Aqueles que creem, que confiam em Deus, ainda que estejam caídos, né? Mas se confiar, a palavra de Deus diz que Ele nos dá a mão direita e diz para a gente: não temas, que eu sou contigo, não te assombro, que eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Então Deus é aquele que está conosco. Ter experiência com Deus nos momentos de fraqueza, onde a gente chega, não tem mais energia para nada, para nada. Estamos totalmente quebrados, destraçalhados. Aí a gente ora, ou aí a gente vai no culto, aí a gente ouve uma palavra, aí a gente louva a Deus. E como se fosse um passo de mágica, de repente, nós somos restaurados, renovados, nos quebrantamos, choramos, né? Há pessoas que choram, e até a fé podemos correr risco de perder e de se esgotar nossa fé e acharmos que tudo aquilo que nós acreditamos no início não é mais verdade, não é mais verdade. Tem uma experiência para você. Sim, eu me converti em 1988. E lá em 1988, quando eu me converti, eu era uma pessoa avivada, um jovem avivado. Eu estava lá na EMARC e juntamente com outros jovens, eu me ajuntei com eles, formamos um grupo chamado Menjocre, que significa Mensageiros Jovens Cristãos. Lá nós pregávamos para os nossos colegas, lá nós evangelizávamos, lá nós ganhávamos pessoas para Jesus, né? E momentos de ouro, né? Fazíamos reuniões na sala de aula com autorização, fizemos eventos lá, né? Pessoas se converteram naquele trabalho nosso lá, pessoas que se tornaram pastores. Daquele grupo ali saíram 3 pastores. E aí, contando comigo. Olha só, uma coisa para você. Fui para o seminário, estudei 5 anos de teologia, depois estudei mais um para reconhecer meu curso pelo MEC. Mas enquanto eu fazia o curso de teologia, eu passava por muita luta, né? Luta pelo meu sustento, que eu tinha muita dificuldade, lutas diversas, né? Falta de apoio lá durante o próprio meu período, no período que eu estava estudando como seminarista, né? E minha família fazia o que podia e tal, mas eu entrei numa crise tamanha, até com umas ideias de uma teologia liberal meio maluca, porque no meio das teologias tem muita teologia boa, muitas correntes teológicas boas, mas tem umas que tiram até a nossa fé no próprio Deus. Não é à toa que existe uma teologia chamada teologia da morte de Deus. E tem várias outras teologias, né,
que são envolvidas com ideologias com pensamentos mudanos, que acaba destruindo por completo a fé, o relacionamento com Deus. E eu fui, por causa dos problemas que eu estava passando e mais esses pensamentos, eu fui começando a duvidar até da existência de Deus. Eu comecei a ficar esgotado. Eu comecei a perder a minha fé. Estava totalmente esgotado. Cheguei em Itapetinga aqui, não me lembro mais se foi nas férias do seminário. E eu cheguei na igreja. E lá na igreja que eu estava, fui convidado para pregar. Eu falei, rapaz, eu não estou nem mais crendo na presença de Deus. Eu não estou crendo nem mais que Deus existe. Olha a situação que eu estava. Mas eu vou pregar, eu vou ser pastor, porque pelo menos eu vou fazer o bem para as pessoas. E aí, quando eu entrei no culto, e os irmãos começaram a cantar, e eu me lembro muito bem, sem que eu possa explicar isso, eu não tenho como explicar, porque é experiência com Deus, cada um tem que ter a sua. E aí eu comecei a louvar, e quando comecei a louvar, meu irmão, eu fui tomado por uma graça do céu, fui tomado pela graça de Deus, do Espírito Santo. E quando ela tentava abrir a boca, eu só fazia chorar. Meu coração começou a ser inundado de uma paz tremenda, de uma força do Espírito Santo. E quando terminou o período de louvor, e eu fui convidado a pregar, meu irmão, já não era mais aquele Márcio que entrou ali no culto 40 minutos antes. Não, era outro Márcio. Eu estava com uma pilha carregada. Eu estava com uma bateria carregada. Eu estava cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança. E fui lá na frente, preguei com ousadia, preguei com muita fé, porque Deus, quando nós temos experiência com Deus, Deus é fiel, meu irmão. Quando Deus, nós queremos, nós ansiamos com sinceridade, não importa como. Deus nos ama. Eu me lembro muito bem, todos nós podemos ter experiências sobrenaturais. Deus pode nos conceder ou até mesmo não nos conceder. Mas a verdade é que quando a gente está aberto para as experiências com Deus, Deus pode nos conceder. Eu tive duas experiências interessantes com Deus. Experiências de ser orientado por Deus. Não sou melhor que ninguém. Não quero ficar com essa imagem de ser mais santo que ninguém. Não quero que ninguém ser melhor que ninguém. Eu só quero contar o que Deus já fez na minha vida. Sei que eu preciso melhorar muito. E sei que, quem sabe, não esteja tão bom como antes. Mas eu sou pessoa que precisa de Deus. Eu reconheço a minha pequenez. E um dia, eu estava na minha casa e eu tinha lá um conjunto, se não me engano, era de 10 fitas de Valnice Milhomes. E eu me lembro muito bem que a mensagem estava dando uns estudos maravilhosos. Valnice Milhomes era uma pessoa prolixa nas suas pregações, mas ela gastava muito tempo, mas era profunda na palavra de Deus. Alguma coisa tremenda. E aí eu pensei assim, eu preciso ouvir essa fita cassete. Era na época da fita cassete. Eu não tenho fita cassete em casa, né? O toca-fita. Eu não tenho nenhum aparelho em casa. Eu não sei a quem recorrer. Eu orei a Deus, de repente eu ouvi uma voz no meu interior, dizendo assim, vai lá na igreja, no fundo da igreja, tem um toca-fita lá. E não é que eu fui lá. E quando eu cheguei lá, naquela época, o templo da igreja não era reformado ainda. E tinha um pessoal lá no fundo, lá orando, e tinha lá um toca-fita que ninguém estava usando. Eu peguei aquele toca-fita e ouvi a fita. Uma outra experiência maravilhosa que eu tive com Deus foi num dia que eu estava no seminário, e aí eu
queria fazer um tratamento dentário, porque eu tinha quebrado o meu dente, um dente meu aqui da frente, porque eu tinha jogado bola e eu bati a cabeça no colega que estava jogando bola. Ele caiu tonto com as marcas dos dentes meus na cabeça e eu fiquei com os dentes mole, um quebrado e mais dois mole. Eu sei que eu fiquei um tempo com dente de falha, com a falha aqui sem dente. E aí, quando eu voltei de férias, e eu fui lá com dinheiro e marquei com um dentista por telefone em um local lá que tinha que pegar um ônibus, né? Em um distrito, e eu peguei o endereço por telefone e tudo, e eu cheguei, fui lá num dia certinho. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha perdido o endereço. O endereço não estava mais comigo. E aí eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar, vou perder o dentista. Já marquei. Aí eu ouvi uma voz no meu interior, dizendo o seguinte: anda aqui direto. Andei. Vira à esquerda. Andei. Pare. Olha a sua esquerda em cima, a placa. E eu olhei. E quando eu vi o nome do dentista, entrei, fiz o tratamento, fui embora. Meu amigo, experiência com Deus. Experiência com Deus. Todos nós podemos ter. Independente que você esteja, mas é necessário a gente ter fome, ter necessidade, ter vontade de ter experiência com Deus. A principal experiência é a experiência da salvação. É a experiência de ser dirigido por Deus, é a experiência de conseguir compreender as coisas dentro da visão de Deus. Como diz certo pastor, sabedoria é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é sabedoria, né? Outra definição desse pastor eu achava muito interessante, que foi lá do seminário que eu vi, ele falava que amor é uma decisão consciente de fazer o melhor possível para si e para o próximo. Perfeito. Nós somos pessoas que podemos ter as nossas ideias bem claras. Nós podemos ter firmeza de compreensão. E aí, nossa compreensão doutrinária, teológica, é muito bom. Nós precisamos ter também a nossa experiência com Deus, né? Jesus Cristo diz: quem crê tem um filho, quem não crê já está condenado. Jesus falou assim que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, fala assim, que a todos quantos receberam, a saber, os que creem no seu nome, né, se tornaram filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo falou a respeito de que nós temos que confessar Jesus Cristo com a nossa boca, crer no coração, né? Se arrepender dos pecados, mudar de estilo de vida, buscar a presença de Deus. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não discriminei nenhuma pessoa que era dos meus antigos convívios. Não maltratei ninguém. Mas, automaticamente, quando você tem um encontro com Jesus, você vai buscar as coisas que são do interesse de Jesus, as coisas espirituais. E muitas daquelas amizades que a gente tinha, não conseguia perceber e ter a compreensão de vida agora que você tem, que a pessoa tem. E então, automaticamente, vai acontecendo um distanciamento. E a nós cabe nos manter firmes em Deus e falar de Jesus para as pessoas. A coisa mais importante que você possa ter na vida, meu amigo, é ter Jesus. A pessoa pode conhecer, ter curso de faculdade, ter doutorado, ter mestrado, mas se você morrer hoje, pergunto para você, você vai se encontrar com Jesus? Você vai se encontrar com Jesus? Aí certa pessoa disse assim,
será que Jesus Cristo mesmo existe? Será que existe vida após a morte? Eu vou contar uma historinha para você aqui que eu já ouvi a respeito de um aluno que conversou com um professor, e o professor não acreditava em Deus, não acreditava na vida após a morte. Ele falou assim: ô professor, vou fazer o seguinte então, ó. Vamos supor que Deus não exista, e eu continue crendo que Deus existe, né? Vivo a minha vida, e eu garanto pelos valores que eu defendo, eu vou ser um bom pai, um bom filho, eu vou viver bem, vou viver feliz comigo mesmo. Mas, e aí se morrer, quando eu morrer, eu, com certeza, eu vou assim, valeu a pena pela existência humana, mas na eternidade não existiria. Mas durante o período que viveu, valeu a pena. Aí, mas vamos supor que a vida pós-morte exista, e que o céu existe, que o inferno existe, e que Jesus Cristo existe. Então, aquela pessoa que não creu, não entregou a vida a Jesus, não amou Jesus, não se apaixonou por Jesus, não deu importância ao que Jesus ensinava, e aí a pessoa morreu. E agora? Não é que aquilo que os outros pregavam da Bíblia era verdade? Qual vai ser o destino? Amigo, buscai ao Senhor que se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, né? Não há maior prêmio na vida, maior privilégio na vida do que andar com Deus, do que crer em Deus. Eu me lembro que quando eu era jovem, ainda sou um pouco jovem, né? Quando eu era jovem, solteiro, eu buscava as coisas do Senhor com muito mais entrega, porque assim eu podia. Eu tinha mais tempo disponível. Até dormir no templo da igreja, eu ia dormir com outros buscando a Deus a noite inteira, numa vigília, várias e várias vezes. Fizemos esse tipo de coisa, de vigílias e tal, e no monte, ficar orando à noite e tudo, entendeu? E aí, meu amigo, quando a gente vê que Jesus entra na nossa vida, meu amigo, tudo muda. Primeiro lugar, Jesus, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. 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 Nem anjos, nem a morte, nem demônios, nada. Nem ideologias, nem sistema político, nem homens cruéis, nem ditaduras, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, né? Podemos morrer, mas vamos para a glória. Fique na paz de Deus, entregue sua vida a Jesus ainda hoje e seja feliz.